Hello, meu povo, tudo bem? Já faz um tempo que eu tô querendo voltar a gravar vídeo pra vocês, né? Vocês deixaram alguns recados no comentário, pedindo mais alguns vídeos, algumas dicas. E hoje eu decidi falar um pouquinho de como eu comecei a organização, né? Pra começar a estudar, tá? Então, um pouquinho de técnica de estudo, a questão das plataformas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, tudo isso eu vou falar pra vocês. Então, assim, quando eu decidi começar a estudar, foi mais ou menos uns 5 meses atrás, eu me senti muito perdida também por conta das plataformas, né? Que eu não tinha conhecimento de nenhuma. Então, eu comecei a entrar lá no YouTube, a procurar plataformas de ensino e principalmente de matemática básica, né? E aí eu encontrei um leque de oportunidade, tinha muitos professores bons para ensinar. Mas eu listei alguns desses professores, né, que eu segui e que eu comecei a estudar com eles, que foi a plataforma do professor Ferreto, né, desde o início eu já comecei com ela, mas eu procurava voltar ainda mais no ensino básico ali referente à matemática, né, porque logo eu também descobri que a questão de vestibular e de Enem eu teria que voltar muito mesmo, né, na matemática básica. Tá? Então, antes de começar, vou pedir para você já deixar o seu like, deixar o seu joinha e comentar, deixar os comentários, contar como é que tá sendo, se você já começou a estudar, se você quer começar esse ano, não precisa esperar o Enem para daí começar a estudar, né? Esse ano eu não vou fazer nenhuma prova de vestibular, né, que ficou parado desse ano, que vai ser início do ano que vem, mas eu comecei a me preparar, né, pro Enem do ano que vem há 5 meses atrás. Então, eu listei algumas coisinhas aqui, deixei uma pesquinha, né? Então, eu comecei ali com a plataforma do professor Ferreto, Matemática Rio, que é um professor maravilhoso, ele vai te ensinar técnicas. E o melhor de Matemática Rio e do professor Humberto é que eles ensinam ali a você entender o que a pergunta, né, ela tá querendo de você. Muitas vezes você vai bem na questão, muitas vezes você vai bem ali de entender o que a questão está perguntando para você e você não sabe como fazer, né? Aí é uma questão de exercitar de prática de exercícios. Só que existe também um outro lado, que é o lado que você já sabe fazer os exercícios, mas você não sabe o que o exercício está te pedindo. Você não sabe o que vai usar, como que vai fazer. Então, eles vêm para trabalhar a questão de você interpretar essas perguntas, tá? Então, assim, são os professores que eu mais sigo, né? São os professores que me fizeram sair ali agora do nível de matemática básica para avançada com a facilidade maior, tá? Na parte de como estudar, o pessoal sempre me pergunta como você consegue conciliar o estudo com as crianças. Então, eu geralmente estudo no período da soneca deles ou à noite, não tem o que fazer. Se você trabalha de dia, né, ou se você tem uma rotina que não dá para mudar muito durante o dia, você vai ter que optar também por estudar a partir das 11, a partir de meia-noite, né? Por 3 horas, por 4 horas, às vezes é necessário. Às vezes é necessário abdicar ali um pouquinho do Netflix, né? Abdicar um pouquinho de sair no final de semana, mas é o tempo que a gente tem livre para fazer, né? Então, você precisa se organizar, colocar certinho quais são os horários que você tem vago na tua agenda, para você reservar esse tempo, né, para o estudo, tá? E aí você vai conseguindo. E não precisa fazer 2, 3 horas seguidas, né, de estudo e de exercício. Dá para fracionar, dá para você estudar meia hora de manhã, 2 horas à tarde, né, 1h30 à noite. A questão de tempo de estudo não quer dizer que você vai aprender muito. Às vezes você estuda bem pouco, eu já percebi muito isso. Muitas vezes a gente estuda meia hora, 1 hora e aprende muito mais do que se estivesse estudando aí por 5 horas, por exemplo, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, para quem está começando agora, vai começar esse ano de 2021 já fazendo aí os exercícios, né, colocando em prática, é a questão de pôr exercício em prática, né, porque muitas vezes a gente acaba ficando também muito na questão teórica, né, teoria, e não põe em prática. E é o que acontece, você não vai criando essa facilidade de fazer simulados e de fazer prova, você não conhece como que a prova o que ela te cobra. Então, não adianta só ficar também na teoria, tem que pôr em prática. Sim, desde o início eu já comecei fazendo provas, fazendo simulados, para já ter esse contato, né, com esse tipo de questões e de vestibulares e de provas, tá? Então,
Hello, pessoal! A pedido do pessoal lá no Instagram, eu vim gravar um pouquinho pra vocês do meu cantinho de estudo, né? Pra dar ideias pra vocês de como deixar esse cantinho aconchegante, organizado e ter perto das tuas mãos tudo que você precisa, tá? Então aqui eu deixei os livros que eu mais uso, né? Livros que eu gosto de fazer alguns resumos, flashcards para resumos também eu deixo aqui, né? Nessa parte aqui eu tenho um giz aqui da minha lousa que eu utilizo, né? Tem os livros que eu mais gosto aqui de literatura, né? E tudo assim num pequeno espaço, né? Como vocês veem, não tem muito espaço aqui mesmo no quarto. Então eu mandei fazer essa lousa aqui, né? Para poder organizar melhor a questão da semana, dos meus horários, do que eu tenho que estudar, para não acabar me perdendo ou confundindo, né? O que eu preciso estudar. Então é um espaço bem pequeno mesmo, né? É o que deu para fazer. E aí vocês podem ir fazendo assim, né? Com prateleiras, dá para ir organizando, né? Colocando algumas prateleiras para livros, materiais. E sempre deixar próximo o que vocês mais utilizam, né? Porque o que acaba acontecendo, a gente às vezes para ir buscar uma caneta, para ir buscar, né, um post-it, qualquer coisa que já distrai a gente, aí a gente já perde realmente o foco, né? Do que a gente está estudando, e aí complica até você voltar todo o raciocínio, realmente é um pouco difícil, né? Outra dica que eu dou para vocês é a questão de desligar o celular, né? Se você não pode deixar pelo menos no vibra ou distante. No dia que eu tô muito apegada às redes sociais, eu costumo pegar meu celular e desligar e deixar dentro do guarda-roupa, né? É uma forma de eu realmente conseguir não ter acesso a eles. Os livros também eu deixo bem perto, né, como vocês veem aqui, eu deixo eles bem pertinho aqui mesmo, né, todos os livros que eu tenho feito exercícios, ali tem exercícios da FUVEST, da USP, eu foquei bastante em fazer exercícios de matemática, né, que é o meu ponto fraco, e eu que eu digo pra vocês também, sempre focar no que mais te desafia, né, ou no que é o que vai precisar mais. No meu caso é sempre... eu tô sempre fazendo exercícios aí de matemática e as redações, tá? Então, para mais vídeos como esse, deixa o like, deixa o seu comentário e mostra um pouquinho do cantinho de vocês pra mim, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!